Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos tesouros IPCAs que pagam juros semestrais, aqueles títulos que, além de te proteger da inflação, a cada 6 meses pagam cupons semestrais. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e todos os dias receba o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos começar aqui analisando a informação gráfica das taxas de fechamento desses títulos disponíveis no site do Tesouro Direto. Começamos então com o 2030, que é o título que nós temos aqui mais curto. Como você já sabe, esses títulos vinculados ao IPCA com juros semestrais são os títulos, quase todos eles, muito longos. Então você tem que estar preparado para essa volatilidade. E se você não sabe bem, está aqui uma amostra dela. Veja o que aconteceu apenas nos últimos 90 dias desse título. Ele saiu de 4,61 no dia 13 de setembro. Chegou a 5,55 no dia 1º de novembro. E agora já está regredindo de novo. Então veja a volatilidade impressionante. Por aqui você já vê claramente que as taxas estão numa tendência de queda. Nitidamente você pode verificar por essas taxas de fechamento. E aqui, olhando graficamente, o que nós podemos verificar aqui é que nós temos aqui um suporte talvez aqui nessa casa de 4,80 a 4,90. Então estamos tendo esse título em queda em 4,96, podendo estar aqui um ponto de parada entre esse movimento, 4,80 e 4,90. Vamos verificar aqui o IPCA também 2040, que é o segundo título que nós temos aqui com IPCA com juros semestrais. Veja, sai de 4,74 para 5,50 e agora regride também para próximo de 5. E o cenário é muito parecido, só que esse aqui nós temos um ponto aqui, talvez aqui entre 4,90 e aproximadamente 5. Então é provável que nós voltemos aí a ter taxas ainda recuando um pouquinho nessa próxima semana. Veja, aqui não é indicação de investimento, eu só dou a minha opinião e tento de alguma forma te ajudar. E se eu te ajudo, dê o super like e não deixe de compartilhar esse vídeo, porque o Tesouro Direto quase não é divulgado para os investidores. Os bancos não costumam divulgar, porque eles não ganham nada. Já falei para você, se o banco ganha, ele divulga, ele faz propaganda, e você nunca vai ver propaganda do Tesouro Direto. Guarde essa dica aí. O Tesouro IPCA 2055, ele tem esse buraco aqui que você está vendo. Por quê? Houve pagamento de juros semestrais. Quando tem o pagamento, o título fica fora por 4 dias. 1, 2, 3, 4. E depois ele retoma. E aí, como eles colocam esse gráfico aqui no A0, as taxas ficam ruins de serem observadas e de nós termos uma visão. Mas o que a gente observa aqui é a taxa em 5,06 no último dia 10 de dezembro de 2021. E a gente pode verificar também que essas taxas ficaram aqui um bom tempo estáveis, aqui de setembro até aproximadamente aqui início de outubro, próximas então entre 4,95% até 5%. Então também deveremos ter aí uma taxa dessa recuando no curtíssimo prazo. Veja, estamos falando do curtíssimo prazo. Agora, se você, além de gostar do IPCA com juros semestrais, quer entender sobre o IPCA principal, regravamos agora. Tá aqui no alto, tem apenas algumas horas. Assista aí que você vai gostar. Vamos falar agora da análise estatística dessas taxas com base no histórico que nós estamos tendo aqui da nossa planilha ao longo do ano de 2021. Veja, essa planilha aqui, nós pegamos todas as taxas de abertura. Essa do gráfico do Tesouro Direto são as taxas de fechamento. Há uma mínima variação, mas o parâmetro é o mesmo. São os mesmos títulos. Então veja aqui, por exemplo, no mês de setembro, a taxa média mensal foi de 4,67. No mês de outubro foi para 5,10, subiu 43 pontos base a taxa média. Veja que ao longo do mês variou. No mês de novembro, veja que já subiu menos, 0,14%. 0,14 pontos, perdão.
E agora, em dezembro, está caindo. Quando nós olhamos mais atentamente para a taxa de novembro, nós verificamos que no final de outubro nós tivemos duas taxas renovando as máximas do ano. Do ano eu estou falando para você. Então tivemos no dia 28/10 a taxa de 5,51. No dia 29, 5,64. E aí nós observamos claramente a partir de então as taxas reduzindo. Veja que elas foram reduzindo, mais ou menos até o dia 8 aqui elas já foram caindo e não pararam mais de reduzir. A maior prova disso é que nós estamos com uma taxa agora, na última sexta-feira, de 5,02%, sendo que a taxa média de dezembro é 5,08%. Então, primeira informação, temos um indicativo já da taxa média mensal claramente caindo em dezembro. Quando olhamos também no semanal, a taxa também está caindo, porque veja, as taxas vêm caindo na semana que nós fechamos agora desse mês. Começaram em 5,08 e fechou em 5,02. A taxa média semanal de 5,05, enquanto que em dezembro, 5,08. Muito bem, mas como que estão as taxas no ano então? O melhor quartil vai de 4,71% a 5,64%. Como a taxa no mês está em 5,08 e a taxa do dia 10 de dezembro fechou 5,02, ainda estamos no melhor quartil de taxa. Então está aí para você. E em termos de preço, bom, aí a história muda um pouco. Já saímos da melhor faixa de preço, que era entre 3.842 e 4.016. Só que não saímos agora não, já saímos desde o dia 25 de novembro. Então quando fica amarelado aqui, você já sabe, são aqueles 50% de preços intermediários. Não estão nos 25% melhores e nem nos 25% piores, mas já saímos da melhor faixa de preço. Então o resumo é, em termos de quartil e de taxa, nós estamos na melhor faixa ainda em termos de taxa, mas de preço já saímos. Vamos prosseguindo aqui, mas antes, deixa aí aquele seu super like. Olha, entenda aqui no alto o que os grandes investidores estão fazendo. Os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência, o que eles estão comprando? Posso te dizer que teve título deixado na prateleira no último leilão do Tesouro e teve dois que eles compraram com força. Assista lá que você vai entender. Vamos falar aqui do IPCA com juros semestrais 2040. Veja que o cenário também era o mesmo. Em setembro aumentou a taxa média, em outubro também aumentou, em novembro aumentou em menor força, já indicando então que na segunda quinzena também de novembro as taxas estavam caindo, o que foi reforçado agora por dezembro. Estamos tendo uma taxa queda de 13 pontos em relação à média de novembro. Então verificamos também o mesmo cenário aqui em novembro. Veja que em outubro chegamos ao mais alto valor e depois em novembro a taxa caiu. Se pegarmos a taxa aqui somente até o dia 10, a taxa média estava em 5,35 em novembro. E agora nós verificamos então que a taxa de novembro fechou em 5,28, um claro indicativo que os últimos dias de novembro a taxa já estava caindo. Em dezembro, a taxa média está em 5,15%. Então veja, está caindo em relação a novembro e está caindo também em relação à taxa que nós verificamos na semana. A taxa média semanal, 5,13%. Em dezembro, 5,15%. E agora, no último dia útil de dezembro, até agora que nós gravamos esse vídeo, no dia 10 de dezembro foi 5,07%. Então as taxas também estão recuando. Só que é o mesmo detalhe, o melhor quartil em termos de taxa está entre 4,84 e 5,65. Veja, esse é o melhor quartil do ano, não é do mês, só para que você entenda. São as melhores taxas de abertura do ano de 2021. Então ainda está no melhor quartil em termos de taxa. Só que em termos de preço, assim como o IPCA 2030 já saiu do melhor quartil. Só que veja que interessante, esse IPCA, por ser mais longo, ele saiu mais recentemente do melhor quartil. Tá aqui, ó, a confirmação mesmo foi no dia 3 de dezembro. E agora ele fechou em 4.248. Veja que já está distante do limite do melhor quartil, que era entre 3.900 e 4.183. Então o cenário é muito parecido com o IPCA 2030. Os dois estão na melhor faixa em termos de taxa, mas já indicando que podem sair em breve dessa faixa. E em termos de preço? Em termos de preço já saiu. Então já não estamos naquela faixa de preço mais barata possível. E aí, você está comprando ou você está vendendo?
Se você quer entender também a respeito do tesouro pré-fixado, eu já te aconselho, gravamos aqui no alto, tem um dia só, o vídeo está quentíssimo. Assista lá para você entender se o movimento é o mesmo, porque a pergunta que eu mais recebi nessa semana foi: o pré-fixado está barato? Está caro? Assista lá. Vamos falar então aqui do IPCA 2055 com juros semestrais. É o título mais longo do Tesouro. Então você precisa saber, se você quer comprar esse título, duas questões. Projete-se para lá para frente, o vencimento bem longe para você não se assustar. E a segunda dica que eu dou para você aqui é o que tem maior volatilidade aí no longuíssimo prazo. Fique esperto para você não se assustar, porque tanto para cima quanto para baixo a volatilidade é intensa. O cenário é o mesmo. As taxas vinham crescendo em setembro, depois em outubro e depois em novembro. Chegamos então à taxa média em novembro em 5,34. E agora em dezembro a taxa média está caindo, está em 5,20. Veja, 5,20 é maior que a taxa de 5,15, que é maior que a taxa de 5,08 de 2030. Então as taxas regularizaram. Não estamos tendo aquela situação dos títulos mais curtos pagando mais. Quando olhamos para a taxa diária, ela está em 5,10% no último dia 10 de dezembro. É a taxa aqui que fechou no último dia útil. Então, a taxa média de abertura desse título foi 5,10. Repare que ela ainda está no melhor quartil, que vai de 4,91 a 5,68. Por quê? 5,8 foi a mais alta taxa. Como está em 5,10, está no melhor quartil. Só que veja que ela já vem caindo. Olhando apenas a semana que passou, começamos a segunda-feira com 5,24. Depois caiu para 5,21. Depois para 5,15. Depois 5,9. Ou seja, foram 4 dias de queda e apenas um dia de uma levíssima alta, que foi 5,10%. Então veja que as taxas estão nitidamente com essa tendência de queda. E o preço? O preço um pouco diferente. Ainda estamos aqui no melhor quartil de preço, mas estamos praticamente aqui no limite. Veja que no dia 10 do 12 chegou a 4.317 e o limite da melhor faixa de preço é 4.351. Vamos ter uma tendência de queda das taxas. E se as taxas caem, o preço sobe. Então anote aí, a tendência ainda é de queda e poderemos sair brevemente da melhor faixa, tanto de preço quanto de taxa. De taxa deve demorar um pouquinho mais, mas de preço já estamos nesse limite. Mas veja que o preço se manteve aí desde o dia 11 de outubro. Então ficamos outubro, novembro e dezembro. Estamos 2 meses aí nessa faixa de melhor preço. Só que se você quer saber então, não estamos na melhor faixa, quais são as alternativas, as possibilidades? Assista aqui, projeção da taxa Selic, que vai subir e vai continuar subindo no primeiro trimestre. Avalie as alternativas para que você tome a melhor decisão de investimento. Você tem que saber se você vai investir no curtíssimo prazo, com ganho na marcação a mercado, ou se você quer investir no longo prazo. São 2 perfis diferentes e você tem que entender que para cada perfil há uma estratégia diferente de investimento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem o tempo com as suas famílias e que fiquem de olho aqui, porque a tendência continua sendo de queda. Não estou indicando, apenas te alertando. Um abraço e até o próximo vídeo.